Dia 124, Números capítulo 11. Mas logo o povo começou a se queixar dos sofrimentos e o Senhor ouviu a sua queixa. O Senhor ficou irado e fez cair fogo que queimou as extremidades do acampamento. O povo então clamou a Moisés, que orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo queimou no meio deles. Um grupo de estrangeiros que havia no meio deles estava com muita vontade de comer carne, e até os próprios israelitas voltaram a reclamar, dizendo: "Ah, se tivéssemos carne para comer! Lembrando-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, além dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora não temos mais força e todos os dias temos de comer este maná." O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina de casca de uma árvore. Para apanhar o maná, o povo se espalhava pelo acampamento e recolhia o maná do chão. Moía-o num moinho manual e o socava em pilões para fazer farinha de maná. Depois, cozinhava o maná e fazia bolos. O gosto do maná era parecido com um bolo amassado com azeite. Quando a noite descia o orvalho sobre o acampamento, caía junto o maná. Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na estrada sua tenda. Então o Senhor ficou muito irado, e Moisés também estava descontente com o povo. Moisés perguntou ao Senhor: "Por que o Senhor me fez sofrer e não ajuda este seu povo, colocando sobre os meus ombros a responsabilidade por este povo? Por acaso eles são meus filhos? Por acaso sou o pai deles? Por que me impede para carregar o povo no colo, como uma babá carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados? Onde vou conseguir carne para todo esse povo? Pois eles ficam se queixando a mim, dizendo: dei-nos carne para comer. Sozinho não consigo cuidar de todo este povo, pois a tarefa é pesada demais para mim. Se o Senhor vai continuar a tratar-me desta maneira, mate-me agora mesmo. Se o Senhor se agrada de mim, não me deixe ver a minha própria ruína." Então o Senhor disse a Moisés: "Reúna diante de mim 70 líderes de Israel, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-o diante do tabernáculo para que esteja ali com você. Então descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você para colocar também sobre eles. Eles o ajudarão a levar o pesado fardo de cuidar do povo, de modo que você não precisará fazer tudo sozinho. E diga ao povo: purifique-se, porque amanhã vocês terão carne para comer. O Senhor ouve o choro de vocês, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, passávamos bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10 ou 20 dias, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês sentirão nojo dela. E isto ocorrerá porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Mas Moisés disse: são 600.000 homens, e o Senhor diz: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Se matássemos todos os rebanhos de ovelhas e gados, ainda faltaria carne. Será que todos os peixes do mar poderiam alimentar essa gente? Então o Senhor disse a Moisés: será que o poder do Senhor é limitado? Agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Então
Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor, e reuniu os 70 líderes do povo ao redor do tabernáculo. E o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés, e tirou o espírito que estava sobre Moisés e o colocou sobre os 70 líderes. Quando o espírito veio sobre os líderes, eles profetizaram, porém isso durou pouco tempo. Mas depois, dois homens dos 70, chamados Eldade e Medade, ainda estavam no acampamento e não foram até o tabernáculo quando o Espírito veio sobre eles, e profetizaram. Então o jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era um dos ajudantes de Moisés, disse: Moisés, meu senhor, proíba os dois de profetizarem. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por causa de mim? Que bom seria se todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pudesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés voltou ao acampamento junto com os líderes de Israel. E o Senhor mandou um vento que trouxe codornizes ao lado do mar e as espalhou por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, em todas as direções, um raio de um dia de caminhada. Então o povo começou a recolher as codornizes durante todo aquele dia e à noite e no dia seguinte. A pessoa que recolheu menos codornizes recolheu 10 barris, e o povo estendeu as suas codornizes para secar em volta do acampamento. Mas quando a carne ainda estava entre seus dentes, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e o castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso chamaram aquele lugar de Haatavá, porque ali foram enterrados os que tinham grande desejo de comer carne. De lá o povo viajou para Azerote, onde ficaram algum tempo. Salmos capítulo 48. O Senhor é grande e merece ser louvado na cidade do nosso Deus. Vejam como é belo o seu monte Sião, ao monte de Jerusalém, a morada do grande rei. Ele é a alegria do nosso povo. O próprio Deus está nos palácios dele e se faz conhecer com as suas fortalezas. Os reis de outras nações se reúnem para atacar Jerusalém. Quando viram a nossa cidade, ficaram espantados com muito medo e fugiu correndo. Foram derrotados pelo medo e se sentiram dores como a mulher que vai dar à luz, pois o Senhor é capaz de destruir os grandes navios de guerra de Tarsis com o vento oriental. Agora já temos ouvido e agora vimos com os nossos próprios olhos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a sustenta para sempre. Ó Deus, aqui no seu templo ficamos pensando e meditando no seu amor constante e fiel. O seu nome, ó Deus, é conhecido por toda a terra e o seu louvor alcança até os confins da terra. A sua mão direita está cheia de justiça. O povo de Jerusalém e a cidade de Judá contam que alegria porque os seus julgamentos são justos. Percorram a cidade de Sião, verifiquem por toda parte, contem cada uma das torres, examinem com cuidado os muros e torres de guerra, olhem bem para os palácios de Jerusalém. Assim vocês poderão contar a próximas gerações que este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele é o nosso guia eterno. Isaías capítulo 1. Estas são as mensagens que Isaías, filho de Amós, recebeu de Deus na visão que teve durante os reinos de Uzias,
Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Nessas mensagens, Deus demonstrou a ele o que iria acontecer a Judá e a Jerusalém. Céu e terra, escutem o que o Senhor diz. Os filhos que eu criei, os filhos que eu ajudei a crescer e ficar forte, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo Israel não tem conhecimento, o meu povo nada compreende. Ah, que nação pecadora, que povo carregado de pecado! A culpa do povo de Israel é tão grande que eles andam curvados com o peso do seu pecado. E isso é de família. Os filhos são iguais aos pais. Eles vivem para a maldade. Abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel. Viraram as costas para ele. Ah, meu povo, vocês ainda não se cansaram de ser castigados? Vão me obrigar a continuar castigando vocês? Vão continuar revoltados contra mim? Toda a cabeça está ferida, todo o coração está enfermo. Vocês estão doentes de cabeça aos pés, cheios de feridas abertas, sujas, cheias de sangue e de pus, feridas que nunca foram enfaixadas nem tratadas com azeite. A terra de vocês está sendo destruída, as cidades foram queimadas, as suas plantações estão sendo tomadas e devastadas pelos inimigos, enquanto vocês olham sem poder fazer nada. Só ficou a sua capital, Jerusalém, como se fosse uma tenda do vigia numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos, como uma cidade sitiada. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos completamente arrasados como Sodoma e Gomorra. Escutem o que o Senhor diz, líderes de Israel. Vocês são iguais aos homens de Sodoma. Escutem, vocês que são iguais ao povo de Gomorra. Escutem o que o Senhor tem a dizer. Já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega, não quero mais a gordura dos teus carneiros. Não tenho prazer no sangue dos novilhos gordos, dos cordeiros e dos bodes. Quando vocês vêm a minha presença com seus sacrifícios, quem pediu isso de vocês? Quem pediu que vocês viessem colocar aos pés nos meus pátios? De que adianta trazer ofertas inúteis? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova, os sábados, os seus jejuns não passam de mentiras, e não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas, elas se tornaram um fardo para mim. Já nem posso olhar para essas cerimônias. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas eu não vou atender. Podem fazer muitas orações, mas eu não ouvirei nenhuma delas. E sabem por quê? Porque as suas mãos estão sujas com o sangue de suas vítimas inocentes. Lavem-se, limpem-se de seus pecados. Não quero mais ver todas essas maldades. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, a ser honesto, a agir com justiça. Ajudem aqueles que são explorados. Defendam o direito dos órfãos. Protejam as viúvas. Venham, vamos discutir este assunto juntos, diz o Senhor. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu limparia essas manchas completamente e as deixaria brancas, como a neve fresca. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixaria branco como a lã.
Se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer dos melhores frutos que esta terra produz. Mas, se continuarem rebeldes, não se dispondo a ouvir o que eu digo, serão mortos pela espada. Eu, o Senhor, falei. Ah, Jerusalém, antes você era minha esposa fiel, agora você age como uma prostituta. Antes você era cheia de justiça, na qual habitava a retidão, mas agora a cidade é habitada por bandidos e assassinos. Antes você era valiosa como prata pura, agora é um monte de metal sem valor. Antes você era como o melhor vinho, mas agora o seu vinho ficou aguado. As suas autoridades se revoltaram contra Deus e fizeram amizades com ladrões. Aceitam dinheiro e presente como suborno. Não dão atenção aos direitos dos órfãos e não defendem a causa das viúvas. Por isso, o soberano Senhor do Exército citou, o poderoso de Israel anuncia: Vou ajustar as contas, vou castigar duramente os meus inimigos. Vou limpar Israel de toda a sua sujeira, como o fogo queima o metal sem valor e remove todas as impurezas. Restaurarei os seus juízes e conselheiros sábios, como você tinha no princípio. Então você voltará a ser chamada a cidade da justiça e a cidade fiel. Os judeus de Jerusalém que se arrependerem e voltarem a obedecer ao Senhor, sendo justos e bondosos, serão salvos por ele. Mas os rebeldes que insistem em viver pecando e abominando o Senhor serão completamente destruídos. Vocês que adoravam os carvalhos sagrados e os bosques sagrados, que tanto apreciavam, ficarão cobertos de vergonha. Vocês murcharão como uma árvore velha, secarão como um jardim que não é regado. O homem mais forte e poderoso em Israel será como a palha. As grandes maldades que os judeus fizeram serão chama que queima toda a palha e ninguém conseguirá apagar este incêndio.